Olá, se você é aluno de Direito Empresarial 2 do IBMEC, esse vídeo aqui é para você porque sua prova está se aproximando. Para ser mais exato, se você é aluno de uma das minhas turmas, a sua prova é essa semana agora, quarta-feira de noite ou sexta-feira de manhã. Então eu estou aqui só para dar uma revisão bem rápida dos principais pontos e deixar o vídeo aí para vocês poderem assistir até a hora da prova, né? E também deixar os seus comentários aqui e compartilhar com os amigos, tá? Eu vou tentar responder, quanto mais rápido você deixar a sua dúvida aqui, melhor. Tá ok? Eu vou tentar fazer uma live também, mas caso eu não consiga, você vai ter esse vídeo aqui com um resumo dos pontos principais da matéria. Tá? Então vamos lá? Bom, primeira coisa que precisa saber é que nós vamos desde do ponto 1, né, da unidade 1, quer dizer, as espécies de sociedades anônimas, até o ponto 1.4, que é a administração e funcionamento das sociedades anônimas. Tá? Então é muito importante que você observe que vai do ponto 1.1 até 1.4, administração e funcionamento. Então vai desde o início até administração e funcionamento. Eu vou selecionar aqui os pontos principais, mas fazendo algumas observações. Por exemplo, no slide 11, eu falo sobre a bibliografia. Tá? E essa bibliografia é uma bibliografia onde eu indico o site da CVM, o site da Bovespa, o site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o site dos jornais especializados como Capital Aberto, Valor Econômico, Estadão, o site que traz cartilhas tanto da Bolsa, melhores práticas de governança, como também de investimento. Tá? Então dê uma olhada no link 11, porque como eu falei, eu tenho o costume de colocar na prova questões práticas, né? Questões de raciocínio e questões atuais. Então é importante que você leia, se não leu, a indicação desde o início era que pudesse observar. Bom, uma coisa importante, a parte histórica, que começa ali no slide 19, eu não costumo solicitar na prova, tá? Então a origem, isso eu não costumo solicitar, colocar questão sobre isso, então essa parte histórica você não precisa se preocupar. Agora é muito importante aquela parte inicial, onde a gente classifica a sociedade, diz quais são as características da sociedade anônima que são diferentes das sociedades limitadas. Tá? Então é importante que você possa observar isso. Depois nós falamos da sociedade aberta e fechada, falamos do cancelamento do registro da sociedade aberta, tá? Então observe ali a questão da OPA de fechamento, os requerimentos que são feitos pelos sócios minoritários aos sócios majoritários, falamos do caso da Souza Cruz, e outras companhias. Tá? Isso você tem aí no seu caderno, nas gravações das aulas que vocês possuem. Uma coisa importante, não deixem de fazer o questionário. Né? Então você que está me escutando, que é aluno e não fez esse questionário, a cada capítulo, item da nossa aula, existe um questionário de autoavaliação, que eu tiro as dúvidas dos alunos que têm alguma dificuldade para responder, porque para responder essas perguntas, além da explicação em sala de aula, é necessário que você leia uma bibliografia básica indicada. Tá? Então, se você não conseguiu responder essas perguntas até hoje, cuidado, viu? Porque é muito importante que você tenha a capacidade aí de responder essas perguntas que estão sempre no final de um capítulo. Tá? Então, essa é uma dica aí para a prova que se aproxima. Pois bem, depois dessa parte introdutória da espécie aberta e fechada, nós entramos nos valores mobiliários. Então, o valor mobiliário, tudo é importante. Tá? Tudo é importante. É claro que nós nos dedicamos bastante às ações. Tá? Então, por óbvio, a gente vai ter ali questão de ações na prova, porque a gente se dedicou bastante a ações. Quanto aos outros valores mobiliários, todos são importantes, tá? Mas, evidentemente,
eu não irei exigir de vocês instruções normativas, nada que seja infralegal. Tá? Se tiver na sua prova algo infralegal, eu terei reproduzido, né, o texto da norma, tá ok? Então, o importante aí é observar a Lei das Sociedades por Ações, a 6.404. Lembrando que na prova você pode consultar a legislação não comentada. Se você não tiver um código ou um vademecum, pelo menos leve a Lei 6.404 e a 6.385 do mercado de ações, tá? De valores mobiliários, tá ok? Bom, então nós falamos bastante de ações, então vejam classe de ações, as espécies que se subdividem, as características de cada uma delas, os direitos. Observem Golden Share, é muito importante que vocês compreendam o mecanismo da Golden Share. Lembre-se do caso da Embraer também, que nós comentamos, porque a Golden Share na Embraer é uma ação ordinária e não uma preferencial, com base no artigo 17, parágrafo 7º, que diz que a Golden Share é sempre uma preferencial de classe especial, mas na Embraer é uma ordinária. Eu expliquei por quê. Então, estude esse ponto. Depois nós temos aqui as espécies. Aí nós terminamos as ações, entramos em debêntures. Né? Também ali em debêntures tem bastante coisa que é importante. Então, vejam a debênture classificada como perpétua, aquela debênture que não tem um prazo específico, um prazo determinado do seu vencimento. Veja a classificação das espécies de debênture com garantia, sem garantia, e os detalhes que constam na lei. Tá? Eu não vou exigir de vocês detalhes fora da lei, tá? Em princípio, nada infralegal, ok? Para ficar claro que eu não vou exigir conhecimento de normas da CVM que possuem alguns detalhes inerentes a esses títulos. Bom, depois nós falamos de partes beneficiárias, tá? Bônus de subscrição, passamos para o commercial paper, ou as notas comerciais, né? Então fiz alguns apontamentos lá importantes para vocês. Depois nós passamos do commercial paper, falamos bastante das ADRs, BDRs, mas tem ADR, BDR, ADV, tem várias siglas, não se preocupem, no slide vocês vão poder ver que eu dou o conceito dessas siglas, né? Tá, ok? E na própria bibliografia complementar, vocês encontram isso, né? Porque eu coloquei para vocês um link de uma cartilha do mercado financeiro, onde tem tudo isso. Mas, de qualquer forma, vocês têm no caderno, eu expliquei o mecanismo, inclusive tem um gráfico lá de como funciona uma ADR, BDR, tá? Com uma lista, inclusive, de quais são hoje, né? Eu mostrei para vocês quais são as BDRs disponíveis aqui no Brasil. Lembra? Você pode comprar certificado de ações chamadas BDRs da Apple, do Facebook, né? De várias instituições estrangeiras que vendem certificados de ações aqui. Não só as ações propriamente dito, mas certificados que são os BDRs. Tá? Nós falamos bastante disso. Depois eu expliquei os e-units, uma forma de você vender ações em conjunto, tá? As e-units. Falamos também da diferença de bonds para os outros títulos, né? Muito comum aí, eu mostrei notícias para vocês de sociedades que, em decorrência da crise aqui no Brasil, optaram em não alcançar o mercado brasileiro através de valores mobiliários lançados aqui, mas sim lançados em outros países, né? E aí a gente chama de bonds em regra. Tá? Então a gente mostrou essa diferença. Tem um questionário lá muito legal com 10 perguntas no slide 53, tá? Que tem bastante coisa ali que é interessante para vocês pesquisarem. Depois disso, nós falamos sobre essa diferença, CVM, Bovespa, como funciona, mercado de balcão organizado, não organizado, investidor qualificado. Tá? Então, tudo isso eu falei, tem lá um gráfico na página do slide 55, onde isso está bem definido graficamente, mas eu falei bastante sobre isso em sala. Tá? Inclusive, falei para vocês que a Bovespa acabou de anunciar
a sua fusão com a CETIP e agora vai ser B3, né, o nome. A Bolsa ampliou o seu leque de atividades econômicas agora, está marcando também outros papéis, né, outros valores mobiliários. Então é interessante, não vou exigir isso de vocês na prova, tá? Porque a gente já tinha dado a matéria, eu mencionei para vocês, né, mas eu não vou exigir o conhecimento sobre essa fusão. Deem atenção especial à CVM, tá? Então a CVM vem regrada na Lei 6.385, é muito importante o conceito, a natureza jurídica, a independência econômica, financeira e orçamentária, né? O mandato dos administradores, tá? Dos gestores da CVM, então tudo isso é muito importante que vocês deem uma olhada e façam aquela revisão. Tá? Depois falamos do objeto social, e aí especificamos bastante sobre o objeto, as dúvidas sobre o objeto, e aí entramos naquela questão das sociedades que são denominadas em razão do objeto, como a Trading Company, okay, a Holding, tá? E fizemos definições, né? Por exemplo, Holding pura, Holding mista, Family Office. Tá? Então, dê uma olhada nisso, isso está no caderno. A bibliografia complementar fala alguma coisa, mas realmente é uma classificação doutrinária, mas muito específica do mercado. Então, eu mencionei para vocês, mas eu conversei com vocês e pedi para vocês anotarem os meus comentários aí sobre as sociedades. Tá? Então, as principais, a Trading, a Holding e a SPE, Sociedade de Propósito Específico. Tá? Dê uma olhada aí em tudo que eu falei, que vocês têm no caderno. No slide, na verdade, tem só o apontamento, né? Vocês não vão encontrar a matéria propriamente dita. Eu estou passando aqui para ver o questionário dessa parte, está no slide 70, tá? Não deixem de fazer. Depois nós falamos da denominação. Como eu disse para vocês, a denominação ela tem regras tanto no Código Civil como na Lei Especial das Sociedades por Ações. Então, façam um estudo tanto do Código Civil quanto da Lei Especial, lembrando aquela questão da alteração do nome, né? O nome, a sociedade fica mais de 10 anos sem funcionar, o que pode acontecer com a proteção ao nome dela perante a junta. Depois do Código Civil, a denominação precisa ser acrescida da expressão designativa do objeto econômico exercido pela atividade. Então, isso tudo a gente conversou. Vocês têm aí o slide, eu coloquei a remissão, citei os enunciados também da Juscerja e Jusespa, né, da Junta Comercial do Rio e Junta Comercial de São Paulo. E aí vem um questionário da página 77 aí sobre denominação. Tá? Posteriormente a isso, nós entramos no último item, o item 1.4, que versa sobre administração e funcionamento da SA. E a matéria vai até aí. Na verdade, a matéria, passando aqui, eu vou só falar a página, para você já anotar, vai até a página 88, até o questionário da página 88. Tá? Mas eu vou voltar aqui para falar um pouquinho do que a gente viu nessa última parte da matéria para a prova. Então, nesse ponto, 1.4, nós falamos da teoria dos órgãos, aquela questão da apresentação, de como funcionam os órgãos societários, e destacamos pontos importantes, o funcionamento de uma sociedade. Para constituir uma sociedade, eu tenho que ter os órgãos, não tenho que ter os órgãos, eu posso deixar para depois, como é que funciona, citamos os artigos, vimos que o órgão máximo é a Assembleia, vejam os artigos, vejam a competência privativa da Assembleia. Vimos que existe a possibilidade de capital autorizado, né, e os grupos que apresentaram durante essa semana observaram que a maioria das sociedades escolhidas por cada grupo, quase todos, salvo engano, quase todos, ou todos, né, um ou outro, acho os 2 ou 3, de 30 empresas, só 2 ou 3 empresas não tinham capital autorizado. Então é importante aí as regras do capital autorizado. Eu acho que todos os grupos
que pesquisaram já sabem bem como funcionam isso, porque se dedicaram aí na leitura dos estatutos sociais das sociedades que escolheram, né? E como só 2 não tinham capital autorizado, então os 2 grupos que pegaram por coincidência uma sociedade sem capital autorizado, né, vão ter que estudar mais um pouquinho, mas só porque não viram ali na prática como funciona, tá? Então é interessante se dedicar mais um pouco a esses 2 grupos que não tiveram azar, vamos dizer assim, de escolher sociedades que não tinham capital autorizado. O resto das duas turmas fizeram com sociedades que tinham capital autorizado. Então vejam essa exceção, né, de alteração do capital social sem necessidade de reunião assemblear. Depois nós falamos de conselho de administração especificamente, depois diretoria e conselho fiscal. E aí eu expliquei que existem órgãos, podem existir, na verdade, departamentos ou subdivisões de órgãos que a lei não cuidou, mas que também fazem parte da sociedade e geralmente são reguladas ou pelo estatuto ou por um regimento interno da sociedade, tá? Mas a lei se preocupou até a diretoria. Então fala dos conselhos de administração, fiscal, diretoria e, sobre todos eles, a Assembleia Geral dos Sócios. E a Assembleia, a gente falou já, mas não entrou nos detalhes de Assembleia Ordinária e Extraordinária. A gente vai entrar nisso mais para frente, depois da prova, tá? Bom, falamos da regra da maioria, como funciona a votação, falamos do quórum de instalação, quórum de deliberação, então tomar muito cuidado com isso, tá? As formas de convocação, primeira convocação, segunda convocação, contagem de prazo. Como vocês terão a possibilidade de consultar a lei, não precisa decorar, né? Tem que saber onde está, tem que ler, né, e saber onde está e saber como funciona, porque a lei, como vocês sabem, ela às vezes não é clara. Então pode suscitar dúvida, então é importante que vocês tirem as suas dúvidas ao estudarem essa parte, né? Porque é uma parte que é um pouco mais complexa, porque mexe com prazos e prazos distintos, né? Então você tem regras para a sociedade de capital aberto e regras para a sociedade de capital fechado, e às vezes acontecem confusões aí, tá? Então tem os prazos, os quórums qualificados ou simples. Depois nós falamos da Constituição, muita atenção, tá? Então a gente, a partir ali do artigo 80, isso está no slide 84, né, por coincidência, mas o artigo 80, e aqui no nosso material é slide 84, a gente falou ali de como funciona a sistemática diferenciada de constituição de uma SA. Tá? Então tem alguns pontos importantes que envolvem direito civil, Código Civil. Então a gente viu que a sociedade por ações é uma exceção à sociedade não personificada da espécie sociedade comum. Tá? Então isso é muito importante que vocês observem essa parte da matéria, inclusive observando aquele detalhe do artigo 80, seus incisos e parágrafos, que indicam como é feita a arrecadação, o depósito, o recibo de depósito, o Banco do Brasil, e a constituição da sociedade, transferência do capital social efetivamente para a sociedade. Então esse passo a passo está explicado num gráfico, e então é importante que você tenha ciência disso e tenha observado aí com detalhe, tá bom? Outra coisa que é importante são as espécies de constituição, constituição da SA já de capital aberto, quer dizer, você inaugura uma SA, você constitui ela através do capital do mercado, tá? Essa é conhecida como a constituição por atos sucessivos, ok? E a outra por atos simultâneos, quando você faz pelo capital fechado, né? Sem a busca no mercado. Então eu especifiquei alguns detalhes, subsidiária integral, escritura pública. Então vejam tudo isso, vocês têm esses comentários aí, e também na bibliografia básica e complementar vocês encontram esses detalhes quanto às espécies de constituição, as formas de constituição da sociedade anônima. Tá? E por último, o questionário da página 88 dos slides. Tá? Então a matéria ela é essa, não vejo aqui muito conteúdo, né? Como eu falei para vocês, nós estamos dentro do nosso cronograma,
tá? Um pouquinho, talvez um ponto ou outro aqui atrasado, talvez a gente chegasse até a Assembleia Geral Extraordinária, mas eu preferi fazer o trabalho em sala de aula com vocês, que eu acho que foi bem produtivo, né? Já que a gente analisou estatutos de todas as turmas, as duas turmas escolheram sociedades, né, completamente diferentes, então isso é importante. Puderam trocar aí entre vocês isso, e depois eu vou, se vocês permitirem, tentar fazer um e-mail para as turmas e cruzar essas informações ou deixar numa nuvem aí para que todos tenham acesso, para que vocês possam ter um resumo de todas as sociedades. Tá ok? Então eu vou parar por aqui, deixar esse vídeo aí gravado para vocês. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui embaixo e eu tento responder. Eu vou subir esse vídeo ainda hoje. São 8 horas, terça-feira. Eu vou colocar esse vídeo no ar agora há pouco, porque, como eu falei, eu ainda estou aqui no escritório e provavelmente não vou conseguir conversar com vocês ao vivo, tá? Porque eu vou estar em trânsito. Então, eu preferi gravar e colocar para subir assim que possível. Já deixar aqui no escritório subindo, né? Eu acho que eu consigo colocar ele aqui no automático para subir. Tá bom? Então, um abraço, bons estudos. Para a turma que vai fazer prova amanhã, boa sorte. Não esqueçam de levar o seu código, tá ok? E, se possível, compartilhe com seus amigos para que eles possam, quem não souber, né, que o vídeo está no ar, por favor, compartilhe assim que você vê esse vídeo, compartilha com o pessoal da turma ou lá no grupo do IBMEC para que vocês possam divulgar para todos os colegas, né, que às vezes não vão entrar de noite para ver o vídeo, tá bom? Então um abraço e até amanhã.